A demonologia ou estudo dos demônios é frequentemente evitado nos sermões e ensinamentos cristãos. Isso desperta certa curiosidade, especialmente porque nosso Senhor Jesus Cristo abordou e enfrentou diretamente legiões de demônios ao longo de seu ministério terreno e ensinou sobre o assunto. Portanto, Jesus deixou claro que é preciso se preparar para dominar Satanás. Aliás, não se pode combater um inimigo do qual não se tem conhecimento. A hesitação em explorar ou abordar a demonologia dentro do contexto cristão é desconcertante. Porque muitas pessoas escolhem ignorar um tema que nosso Senhor e Salvador considerou muito importante para abordar. Na verdade, evitar esse assunto não altera a realidade dos demônios, não aumenta e nem diminuiu sua existência. Eles são uma parte tangível e significativa deste mundo em que vivemos, e ignorar essa realidade não muda sua presença. A demonologia envolve o estudo dos demônios, concentrando-se em sua origem e nas diversas formas como interagem com o mundo. Eles não são meros conceitos abstratos ou símbolos do mal. São seres obstinados a fazer o mal e uma hostilidade profunda em relação aos filhos de Deus. Esses seres escolheram se rebelar contra o Criador e se tornaram adversários não apenas de Deus, mas também da humanidade e de tudo o que é bom. Satanás tem a obcecada intenção de afastar-nos de Deus por meio de enganos e artimanhas, buscando arruinar a ligação entre a humanidade e a fonte divina. Compreender a demonologia cristã é crucial para lidar com a tentação e a opressão. Em primeiro lugar, ela remove o véu de mistério que frequentemente envolve o tema sobre Satanás e os demônios, desmistificando sua existência e seu modo de agir. A realidade é que não se pode combater um inimigo do qual não se tem conhecimento, ou pior ainda, se não se acredita em sua existência. Essa desmistificação é crucial para dissipar o medo e a superstição que podem obscurecer nosso julgamento. Isso evita a possibilidade de uma fascinação doentia pelos elementos demoníacos ou mesmo a completa negação de sua existência. A demonologia cristã funciona como uma ferramenta na guerra espiritual. Ela nos alerta para as armadilhas de Satanás e para as táticas empregadas por seus servos, em sua incansável campanha contra o reino de Deus. Essa compreensão nos permite discernir como os demônios operam, capacitando-nos na batalha espiritual. Você pode fortalecer sua proteção contra o engano e ataques espirituais ao permanecer firme em sua fé e equipado com a armadura de Deus. A observação de algo incomum acontecendo com os demônios em todo o mundo pode despertar curiosidade ou mesmo ceticismo. No entanto, dentro do contexto da demonologia cristã, essa afirmação destaca uma verdade profunda que tem sido evidente desde os tempos antigos e persiste até hoje. Até mesmo os demônios creem e tremem. Essa verdade é claramente relatada em Tiago 2, versículo 19, onde diz que os demônios também creem em Deus e tremem. Este versículo, breve mas profundamente evocativo, destaca a intensa reação dos demônios diante da verdade da existência de Deus, na qual eles acreditam e tremem. Nota que o texto diz que os demônios estremecem por Deus. Isso revela muito sobre a natureza dos demônios, o poder de Deus e as implicações para os crentes. A palavra tremor representa uma manifestação física de um terror profundo. Causa uma sensação de medo, ansiedade ou agitação tão intensa que não pode ser escondida. No caso dos demônios, essa reação profunda não é desencadeada apenas pelo reconhecimento da existência de Deus, mas sim pelo total reconhecimento de sua soberania absoluta. Satanás e seus demônios sabem que julgamento de Deus é inevitável e os espera. Os demônios sabem da grandiosa onipotência de Deus. Honestamente, há muito que podemos aprender com isso. Vivemos em um mundo que não teme a Deus, um mundo que chega ao ponto de zombar de Deus, que não se abala diante do nome do Senhor e que ignora completamente o fato de que um Deus santo está indignado com eles. Este é um mundo que, em muitos casos, não acredita sequer na existência de um Deus. Contudo, tenha certeza que há um momento se aproximando em que todo indivíduo, mesmo que não teme o nome do Senhor, se curvará
e confessará que Jesus é o Senhor. No entanto, se formos honestos, sabemos que isso acontece porque as pessoas deste mundo, muitas vezes, não compreendem verdadeiramente quem é Deus. Quero te lembrar de uma passagem bíblica em Mateus 10, versículo 28, que diz: "Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento." Provérbios 9:10. Esse texto da Bíblia nos ensina que a sabedoria verdadeira começa com o temor do Senhor, ou seja, com um relacionamento reverente e obediente a Deus. Além disso, o conhecimento de Deus nos leva a um entendimento mais profundo do mundo espiritual. Para nós, temer ao Senhor não significa ter medo de Deus, mas aceitar Deus com respeito, amor, desejo de honrá-lo, pois sendo Deus, o Todo-Poderoso, é também a bondade e amor eterno. Deus é o Criador que deu existência ao universo, cuja santidade é inatingível pelo pecado e cuja justiça é inabalável. Talvez a compreensão de Deus e de sua glória seja algo que nós, seres humanos, não alcancemos completamente. Deus está infinitamente acima de nós, tão distante quanto os céus da terra. Ele habita em um reino único e elevado. Muitas vezes, tentamos representar o Senhor Jesus Cristo como um homem glorificado ou um profeta glorificado, para que possamos compreendê-lo dentro dos limites de nossa compreensão. No entanto, entender completamente Deus é uma tarefa impossível. Ele é um ser que existiu de eternidade a eternidade, que comanda os ventos e as ondas, e está em um reino atemporal. Ele não tem começo, ao contrário de nós, anjos, demônios, céus e terra, todos com um começo definido, todos foram criados. Deus simplesmente é, existindo de era em era, de geração em geração. Antes que houvesse um começo, ele estava presente. A rebelião de Satanás e seus seres malignos não obscureceu a onipotência de Deus, mas ressaltou a realidade de sua autoridade suprema. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia afirma a existência de uma guerra espiritual travada. Esse conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas vem desde a época de Adão e Eva. Gênesis 3 retrata a tentação e queda do homem no pecado. Isso significa que, desde muito cedo, o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. O grande objetivo de Satanás e os demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o seu povo. Mencionar o nome de Jesus reafirma a posição de poder do crente quando permanece na fé e na autoridade que nos é concedida por meio de Cristo. Esse nome, que até as forças demoníacas reconhecem e temem, está acima de todos os nomes. Quando mencionado no contexto mais amplo da vida cristã, o tremor dos demônios diante de Jesus Cristo e seu temor a Deus oferecem conforto e dá poder aos fiéis de Deus para enfrentar a batalha espiritual. Isso reafirma a posição de poder do crente quando permanece na fé e na autoridade concedida por meio de Cristo. A observação de que algo estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo reflete a batalha espiritual entre o bem e o mal. Nesse conflito, o nome de Jesus Cristo tem todo o poder e emerge com toda a autoridade. Em muitos casos, indivíduos encontraram fenômenos inexplicáveis, que só podem ser descritos como atividades demoníacas ou paranormais. Esses eventos muitas vezes deixam as pessoas sentindo-se desamparadas e amedrontadas. Porém, em meio a esses encontros aterrorizantes, existe um poderoso testemunho do nome que está acima de todos os nomes: Jesus Cristo. Há relatos de que, ao mencionar simplesmente o nome de Jesus, toda atividade demoníaca e distúrbios paranormais cessam imediatamente. Uma das experiências mais comuns relatadas é a sensação de presença maligna ou até visões. Muitas vezes, esses indivíduos percebem uma presença sinistra no mesmo cômodo. Essa condição aterrorizante, que confunde os limites entre os reinos físico e espiritual, provoca uma sensação horrível para aqueles que a vivenciam.
No entanto, foram relatados inúmeros testemunhos de pessoas que, no meio desse medo, conseguiram invocar o nome de Jesus. Nesse momento, a força opressora desaparece e eles imediatamente sentem paz. Isso é uma poderosa demonstração da autoridade investida no nome de Jesus. Uma verdade espiritual profunda é claramente vista na vida de Jesus Cristo, conforme descrita nos Evangelhos ao lidar com forças demoníacas. A presença de Jesus, por si só, provocou medo e submissão nos demônios. Eles o reconheceram, tremeram diante de sua autoridade e imploraram a ele, completamente conscientes de seu poder para comandá-los. Este aspecto do Evangelho revela a supremacia de Jesus sobre as forças do mal. Temos vários exemplos na Bíblia, como em Marcos 5, que descreve o encontro de Jesus com um homem possuído por uma legião de demônios. As entidades malignas imediatamente reconheceram a presença de Jesus, tremendo de medo. Imploraram para que ele não as atormentasse e, antes mesmo de serem expulsos, saíram do corpo daquele homem. Em Lucas 4 conta que, na sinagoga, havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Lucas 4, versículos 33 a 35. Há muitas outras passagens bíblicas que ressaltam a soberania incomparável de Jesus Cristo sobre o reino espiritual. Mas esses relatos bíblicos são suficientes para reconhecer a autoridade de Jesus sobre Satanás e toda a legião de demônios. Mesmo sendo rebelde contra Deus, essas entidades malignas reconhecem a supremacia de Jesus Cristo. Esse reconhecimento, demonstrado pelo medo e pela submissão, serve como um poderoso lembrete da vitória que Jesus conquistou sobre as forças das trevas, por meio de sua morte e ressurreição. Isso encoraja todos que amam a Deus a serem fortes e permanecerem firmes na verdade, sabendo que o mesmo poder que ressuscitou Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo. O nome de Jesus Cristo está acima de qualquer outro nome. Por isso os demônios tremem de medo. Chegará o dia em que eles finalmente receberão o que está vindo para eles. Satanás e todos os demônios vão passar a eternidade no lago de fogo, preparados por eles mesmos. Eles estão conscientes do futuro. Quando Satanás era o querubim ungido, estava no Monte Santo de Deus. Passou pelas pedras de fogo, foi aperfeiçoado em seus caminhos desde o dia em que foi criado. As pedras preciosas o adornavam. Esteve no Éden, o jardim de Deus, mas ele escolheu se rebelar contra o único Deus, seu Criador. O que será que Satanás estava pensando? O inferno foi destinado a Satanás e seus demônios, e quando ele for lançado no lago de fogo, receberá todo o castigo merecido. Nenhum outro ser em toda a criação é responsável por tanta perversidade. Satanás e seus demônios destruíram lares, sonhos, vidas e causam muita dor. Imagine a quantidade de sepulturas na terra por causa de Satanás. A condenação eterna é justa, considerando a devastação e destruição que ele e seus demônios causaram ao longo da história humana. A percepção que muitas pessoas têm sobre o inferno muitas vezes retrata o diabo e seus demônios no controle, governando sobre as pessoas para garantir seu sofrimento. Essa representação não é verdadeira. Na realidade, o diabo e seus demônios não terão o comando no lago de fogo. Eles mesmos queimarão lá, em Mateus 8, versículo 29, quando os demônios perguntam para Jesus: "Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Revela que as entidades demoníacas têm consciência da autoridade de Cristo e do julgamento divino. Os demônios estão cientes de um momento determinado para o julgamento final. Essa passagem também é um lembrete da existência da batalha espiritual. Nós sabemos da autoridade de Cristo sobre todas as forças do mal, porém precisamos estar alinhados com Deus. Não tenha medo de Deus, tenha temor a Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo, é confiar na sua palavra, mesmo não compreendendo tudo. Deus se relaciona através do amor,
da justiça, da fidelidade, da imutabilidade, e jamais despertará nas suas criaturas o medo, mas trará confiança e descanso. Fique à vontade para deixar seu comentário. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.